Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que você guarde esta última frase, para quê? Porque ela indica o propósito, a intenção daquilo que Paulo está tratando. Ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que muita gente, quando faz 18 anos, no dia do seu aniversário, corre para onde? Autoescola. Alguém aqui fez isso? Não? Eu deixei passar um tempo, fui com 20. E eu vou fazer uma propaganda. E fui na Modelo, ali, e comecei a entrar com a papelada para poder tirar minha carteira de motorista. O interessante é que eu já fiz nesse momento em que a gente tem que fazer 30 horas de aula, de CFC e tal. E eu fiz, e fui fazer uma prova no tiro de guerra, e fui super bem na prova. E saí daquela prova teórica pensando o seguinte: eu sou o novo Nelson Piquet do Brasil, eu vou ser campeão mundial de Fórmula 1, eu sei dirigir tudo, já estou preparado. Na teoria eu tirei 10. E daí começaram as aulas práticas. E eu não conseguia sair com o carro do lugar. Foi um desastre. Eu me lembro, por exemplo, uma vez, eu fui levar minha cunhada, e ela morava num bairro para baixo da Raposo Tavares. Eu tinha acabado de tirar a carteira de habilitação, eu tinha um Fusca 77, e no finalzinho da Benjamin tem uma subida e um semáforo, para você atravessar a Raposo Tavares. Eu sei que tem gente aqui que nem sabe que isso existe, mas existe um lugar assim. E eu morei ali muito tempo da minha vida, ali perto. E o semáforo abriu e fechou 6 vezes. Eu não conseguia sair do lugar. Interessante que aquele mesmo cara que tinha um conhecimento teórico absurdo, tirou 10 na prova de teoria, na prática, era completamente diferente. Na hora de viver aquela experiência, as coisas mudaram. Eu estou dizendo isso porque uma coisa você sabe, é o conhecimento, e a outra coisa é a prática, é a experiência. Uma coisa é você fazer um curso de casais, outra coisa é você viver casado. Uma coisa é você fazer um curso de empreendedorismo numa faculdade, etc. Outra coisa é você partir para a vida dos negócios. Estou dizendo isso porque existem muitos teóricos sobre Deus. Muita gente que tem conhecimento, tem teoria, ouviu falar, sabe dos atributos, ensinaram, recebeu uma série de informações sobre quem é Deus, mas Paulo está nos levando a um outro nível, a um outro patamar de relacionamento com Deus, que não tem a ver com o conhecimento, mas tem a ver com a experiência. O propósito definitivo do nosso relacionamento com Deus não tem a ver com conhecermos apenas o Senhor, mas tem a ver com experimentarmos a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Uma coisa é você, que foi criado na igreja, ouvir falar sobre um Deus que provê, um Deus que cuida. Talvez você saiba o Salmo 23 de cor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outra coisa é você experimentar o cuidado de Deus na prática da sua vida.
Não está só na cabeça, está na sua vida. A palavra experiência, definição do dicionário, é conhecimento adquirido por prática. Vou repetir. Experiência, segundo o dicionário, é conhecimento adquirido por prática. É o inverso. Normalmente, às vezes, a gente quer conhecer para experimentar, mas a experiência é ela que vai nos levar ao conhecimento. Eu vou confessar uma coisa, alguns aqui já sabem disso. Eu sou um pouco lombriguento, mas é só eu também. Vocês são tudo uma bênção. E esses dias eu estava tomando um café com um amigo, ele falou: Aquiles, você precisa experimentar um brigadeiro que tem em tal lugar aqui. Era uma outra cidade. E daí ele começou a falar, tem de pistache, tem com uma camada de amêndoas, tem belga meio amargo, tem no seu... E eu estou ouvindo aquilo lá. E como é que está as lombrigas? 2 dias depois eu voltei lá para experimentar, porque eu não quero ter informações sobre como é aquele brigadeiro. Me desculpa, legal, agradeço o seu carinho. Eu quero comer o brigadeiro. Eu quero experimentar o brigadeiro. Sabe, quando Jesus ele foi ensinar os seus discípulos, dizendo que ele era a ressurreição e a vida, sabe o que ele fez? Ele levou os discípulos para o cemitério. E parou na frente do túmulo de Lázaro. E disse para os discípulos o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Daqui a pouco ele dá um grito: Lázaro, sai para fora. O cara estava morto há 4 dias, ressuscitou. O que é que Jesus fez? Ele ensinou uma lição, mas não com palavras, não com discurso, mas dando aos discípulos uma experiência. Quando Deus foi ensinar para Moisés, revelar um atributo do seu caráter como Jirê, o Deus provedor, o que ele faz? Ele fala para Moisés, para Abraão, perdão, eu sou o Deus da provisão? Não. Ele fala para Abraão o seguinte: pega o seu filho, o único filho que você tem, aquele que você ama, e vai para o Monte Moriá e oferece ele em sacrifício. E quando Abraão chega ali, bota o menino no altar como uma oferta, levanta o cutelo, Deus brada: pare! E Abraão olha para trás, tem um cordeiro preparado. E com aquela experiência, não com aquela informação, com aquela experiência, Abraão diz: Jeová Jiré, no monte do Senhor se proverá. Paulo está nos ensinando nesta noite que a vida cristã é mais do que dogmas, do que palavras, do que raciocínio, do que conhecimento teórico. Vida cristã é experiência. Vamos repetir isso juntos? Diga: vida cristã é experiência. Agora, como é que a gente experimenta isso? Como é que a gente prova dessa vida? Existem 3 verbos aqui nesses 2 versículos que estão no imperativo, são verbos que indicam uma ação nossa e que vão nos levar a experimentar essa vontade de Deus que é boa, que é agradável e que é perfeita. Em primeiro lugar, se você quer experimentar isso, experimentar a Deus, mais do que, sabe, pô, bacana, tal, estou gostando das palavras, estou gostando do discurso, não, mas viver isso, provar disso. Em primeiro lugar, faça da sua vida um culto a Deus. Repita isso comigo, diga: faça da sua vida um culto a Deus. Normalmente a gente liga culto a quê? A um ambiente, num horário, com algumas pessoas, com um ritual. Mas é curioso, você vai ver que esses são os 4 tripés de toda a religião. Toda religião está baseada num lugar, num ritual, com algumas pessoas e num dia especial. Por exemplo, o judaísmo. Qual é o lugar especial? É o templo.
É o templo lá de Salomão. Por isso que eles têm veneração por aquele lugar, por isso que eles estão brigando até hoje lá com os muçulmanos que faz parte do bairro islâmico, ali o lugar onde está a mesquita, era ali que era o templo, eles têm veneração. Tem um pedaço de muro lá, o Muro das Lamentações, é um pedacinho só. Como é importante para eles aquilo lá. É um lugar especial para eles. Tem um ritual também, que eram sacrifícios feitos, né? Como eu dei o exemplo aqui de Salomão, que fez seus sacrifícios, suas ofertas. Tinham pessoas responsáveis para fazer esses sacrifícios. Sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas trabalhavam no templo. E tinha um dia específico, não é verdade? O sábado. As festas. Dias especiais, com pessoas especiais, num ritual especial, num lugar especial. Você vai para o catolicismo, por exemplo, é a mesma lógica. É a mesma lógica, tem um lugar especial, uma basílica, ou um templo religioso, ou, sei lá, qualquer outro nome que a gente possa dar, ou eles chamam de igreja mesmo, tem um ritual que é a missa, tem pessoas lá responsáveis, que é o padre, o coroinha, a freira, etc., e tem um dia especial, que é no domingo, é o dia das pessoas irem se reunir. Isso serve para os evangélicos, isso serve para os judeus, isso serve para os católicos, isso serve para quem é de uma religião afro, por exemplo, que vai na sexta-feira com ritual, bater seus tambor, com o babalorixá, sei lá eu quem, tem suas danças, tem seu ritual. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus nunca veio estabelecer uma nova religião. Jesus veio estabelecer uma nova forma de viver. O problema é que a gente leva esse raciocínio que está tão impregnado de um sistema religioso, e a gente só muda o dia, o endereço, o ritual e as pessoas. Mas Jesus não veio impor uma nova religião. Ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso é tão forte que a mulher samaritana, ela estava com a vida toda desarrumada, lembra? Já tinha 5 maridos, e agora estava tendo um caso com um homem que não era seu marido. Essa mulher era uma benção. E interessante que, mesmo com a vida toda desarrumada, ela chega para Jesus e diz, como é que é o jeito certo de adorar? Qual é o lugar certo de adorar? A gente adora aqui, nós os samaritanos, aqui nesse monte, onde está o poço de Jacó. Vocês, judeus, adoram lá no templo em Jerusalém. E aí, me fala sobre isso. Você se lembra da resposta de Jesus para ela? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não está restrito a um lugar, não está restrito a um ritual. A adoração é vida. É vida. Do seu interior, Jesus disse para ela, fluirão rios de águas vivas. O que eu quero dizer para você hoje à noite é que, não é que uma mensagem como essa, muitas vezes as pessoas ouvem uma mensagem como essa, e eu conheço gente agora que até diz, não, então eu não preciso mais congregar, eu não preciso mais ir para... Pelo contrário, o mesmo apóstolo Paulo que nos ensina isso, ele nos diz que não devemos fazer como alguns que teve o costume de deixar de congregar. Congregar é importante. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, o que acontece aqui dentro, esse ambiente de culto, de unção, de adoração, não pode estar restrito apenas a esse local geográfico. Nós precisamos levar isso para a nossa vida, para a nossa segunda-feira, para a terça, para a quarta, para o seu trabalho, para o seu escritório, para a faculdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe um jeito bom de você adorar a Deus? Respeitando seus pais. Sabe um jeito bom de você adorar a Deus? A gente normalmente já pensa em cantar uma música bonita ou tocar. Sabe um jeito bom? Você tratando bem sua esposa,
seu marido. Sabe um jeito bom de você glorificar a Deus? Quando Deus vê, Ele se sente glorificado, você honrando seus compromissos financeiros. Você sendo uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel nos seus princípios, nos seus valores. Um jeito bom de você adorar a Deus é você fazer o seu trabalho com excelência. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, fazeis ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que ele está dizendo? Qualquer coisa que você for fazer, amanhã você vai fechar um contrato, tem que ser para a glória de Deus. Amanhã você vai fazer uma venda, tem que ser para a glória de Deus. Amanhã você tem uma prova na faculdade, tem que ser para a glória de Deus. Amanhã você tem uma entrevista, tem que ser para a glória de Deus. Você vai dar uma palestra, você vai dar uma aula, você vai fazer um curso, você vai pintar a unha de alguém, você vai fazer, cortar o cabelo de alguém. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Minha vida tem que ser um culto. Sua vida precisa ser um culto. Depois lê em casa o Salmo 50, você vai descobrir que Deus está em crise com o seu povo, porque eles têm muito culto, mas pouca vida. Ele reúne o povo, ele diz, gente, eu não recrimino vocês, eu não condeno vocês pelos teus sacrifícios, pelo contrário, vocês estão oferecendo sacrifício. O que era o sacrifício? É o nosso culto de hoje, continuamente perante mim. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não como carne de touro, eu não bebo sangue de bode, eu não me alimento dessas coisas. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Porque ele diz, vocês veem um ladrão, vocês se comprazem com ele. Vocês veem um adúltero, vocês se associam com ele. Vocês veem gente que anda em caminhos completamente errados, vocês estão junto, concordando, achando certo, embasando, assinando embaixo. Não, não é mais sacrifício que eu quero mais vida. A sua vida precisa ser um culto, a minha vida precisa ser um culto. Segundo lugar, se você quer experimentar a vontade de Deus, não siga o modelo desse mundo. Vamos repetir? Diga, não siga o modelo desse mundo. Houve um tempo em que a gente aprendia na igreja que a gente precisava sair do mundo, né? Sair do mundo. Mas Jesus orou exatamente o contrário. Você já percebeu isso na Bíblia? Ele orou em João 17 o seguinte, eu não peço que os tires do mundo. Quer dizer, a igreja muitas vezes quis nos tirar do mundo, mas Jesus diz, não, fica aí. Mas tem uma coisa, que os livres do mal. A questão não é estar no mundo, é como estamos. Se mesmo Jesus diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. O mundo é o nosso lugar, mas não para sermos amoldados, mas para oferecermos um novo modelo de vida. O mundo é o nosso lugar, não para sermos influenciados, mas para influenciarmos. Não para nos conformarmos. Conformar é tomar a forma, mas para mostrarmos ao mundo uma nova forma de viver, um novo jeito de viver. Daniel, ele foi levado para onde, gente? Para Babilônia. Você vai ler todo o relato bíblico da vida de Daniel, se dá onde? Na Babilônia, um lugar hostil, um lugar onde Nabucodonosor, o imperador, por exemplo, pediu para construir uma imagem dele mesmo, e todos deveriam se ajoelhar diante daquela imagem e tal, e fazer as suas... Porque ele diz que ele era Deus. Mas para quem serve a Deus, sabe que nós não podemos nos ajoelhar diante de nada que não seja o Senhor. Só nos ajoelhamos diante de Deus, não diante de homens. E Daniel não se ajoelhou. Ele estava na Babilônia, seu comportamento foi diferente. A questão não era o lugar,
A questão era como ele estava naquele lugar. A gente fala sempre sobre José do Egito. José estava no Egito, mas ele não era do Egito. Ele era de outro lugar. Seus valores eram outros. Sua forma de viver era outra. Agora, a gente é constantemente influenciado. O mundo tenta nos moldar através da mídia, através dos valores, para nos dizer o que é família, para nos dizer o que é certo, o que é errado. Mas o nosso desafio, como gente que quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é não se amoldar a esse jeito de viver. É nos amoldarmos a um novo jeito de viver. Não se conforme, não entre na forma. Muitos querem ter uma experiência com Deus, mas querem viver uma vida do mundo. O evangelista João diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que nele há. Não ameis o mundo. Em terceiro e último lugar, se você quer ter uma experiência real com Deus, mais do que informações, mas uma experiência, quer prová-lo, busque uma transformação pessoal. Eu queria que você falasse isso para alguém que está perto de você. Diga: busque uma transformação pessoal. Essa palavra no grego, transformação, é a palavra metamorfose. Você que era fã de Raul Seixas, já ouviu essa palavra. Quando você era do mundo, você ouvia. Metamorfose, transformação. E deixa eu dizer, a essência do Evangelho é transformação. A essência do Evangelho. Quando Jesus foi começar o ministério, como é que ele começa o ministério, gente? Seu primeiro milagre é onde? Em Caná da Galileia, fazendo o quê? Transformando água em vinho. Você acha que Jesus transformou água em vinho por quê? Para quebrar o galho daquele casal? Para ajudar os pingus? Por que Jesus transformou água em vinho, gente? Para revelar o seu caráter. Para revelar que ele é o transformador. É por isso que João, lá no final do seu evangelho, vai dizer: estes sinais aqui desse livro foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Cada milagre de Jesus tem um propósito: revelar o seu caráter. Jesus Cristo é o transformador. Vida cristã sem transformação não existe, é balela, é conversa fiada. Tem que ter um antes e depois. Tem que ter uma mudança. Tem que ter uma transformação, uma metamorfose. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mudou, se tornou uma outra pessoa. Não continua mais do mesmo jeito. Tem 3 fatores importantes sobre a transformação. A primeira delas é que a transformação é um mandamento. É um mandamento de Deus. O verbo está no imperativo. Transformai-vos. Não é uma opção. É se você quer, se você acha que tem condições ou não. Transformai-vos. Segundo, ela exige uma atitude pessoal. Transformai-vos. Note que não é uma ação isolada de um Deus que vem e age e muda você, não. Você se transforma. E a terceira coisa, Paulo vai mostrar como isso se dá, como acontece. É resultado de uma mudança de mentalidade. Exige uma mudança de mentalidade. A renovação, a transformação, perdão, é pela renovação da nossa mente. É curioso que essa palavra metamorfose, no original, no grego, ela nos ensina uma mudança, uma transformação na minha aparência externa. O resultado, o propósito é para esse. É para que os outros vejam que eu mudei. Só que ela não começa de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. A mudança externa é o fim.
É o resultado e não o começo. Mas o que é que a religião faz com as pessoas, gente? Quer mudar as pessoas de fora para dentro, não é? Houve um tempo que as pessoas chegavam na igreja, o pastor no final do culto fazia um apelo, quem quer aceitar Jesus, meia dúzia, alguns tímidos e tal, daí cantava hino, chama, até que vai lá, uma senhora vai lá, aceitou Jesus, vem na frente, vem junto aqui, junto com ela, para fazer a oração junto, repetiu a oração, vai falar, pessoal, agora você ia para o inferno, agora a senhora não vai mais para o inferno, a senhora vai para o céu, a senhora era do mundo, agora a senhora é crente, beleza, está combinado? Então, Cida, agora você vai discipular ela, maravilha, Cida chega para ela e fala, olha, agora a senhora não pode mais usar calça, a senhora agora só pode usar saia, ela diz, é mesmo? Mas por quê? Não, porque o povo de Deus é assim. A senhora vai muito ao cabeleireiro? Acabou. Agora larga. A senhora rapa a perna e o sovaco? Eu rapo. Agora seu sovaco vai ficar cabeludo e sua perna vai ficar igual do Tony Ramos. A senhora gasta muito em Avon, batom, essas coisas, Mary Kay, eu gasto. Isso é resultado de um espírito maligno que tem na vida da senhora, chamado espírito de Jezabel. Então isso é vaidade, isso vai levar a senhora para o inferno, agora para de usar batom. Daqui a pouco aquela mulher bonita virou uma bruxa, né? No próximo culto... O que é isso, gente? É a religião querendo mudar a pessoa de fora para dentro. Mas dentro daquela saia comprida continua a mesma pessoa. A mesma pessoa. Por quê? Porque não é uma mudança que passou pela mente. É uma mudança externa, de fora para dentro. Uma transformação que não passa pela mente, é uma transformação que está com prazo de validade. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, uma transformação que não passa pela mente tem prazo de validade. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez algumas pessoas vão ficar bravas, mas não tem problema. Depois, no final do culto, você xinga eu lá. Você não é pobre por causa da quantidade de dinheiro que você tem. Você é pobre porque você pensa como pobre. Tem um homem falando aí, é isso? Alguém pode ajudar? Isso, acabou. Quantos podem dizer glória a Deus? Essas coisas acontecem, gente, já aconteceu comigo. Eu vou voltar. A pobreza não tem a ver com a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem ou não. Pobreza é uma mentalidade, é uma maneira de pensar. Se é classe média, porque você pensa como alguém da classe média. Sua cabeça é de alguém classe média, voltada para o consumo, voltada para melhorei um pouquinho, troco de carro, compro uma casa um pouquinho maior. Tudo é resultado da nossa cabeça. Se você é milionário, é porque você pensa como milionário. E nós gostaríamos que no final do culto você pudesse orar por todos nós aqui, nos ungindo com óleo. É a mentalidade da gente que nos leva a ser como nós somos. E isso não tem a ver só com a quantidade de dinheiro que a gente tem ou não tem. Isso tem a ver com o nosso peso. Isso tem a ver com a nossa maneira de enxergar a vida espiritual. Isso tem a ver com a nossa maneira de enfrentarmos o nosso casamento, de lidarmos com o nosso casamento. Tudo, no fundo, é uma questão de mentalidade. Por que uma pessoa que ganha na Mega Sena, passa os anos, ela está mais pobre do que antes? Por quê? Porque na cabeça dela não tem a ver com dinheiro, gente.
Tem a ver com o jeito que ela pensa. Ela já está falando, você já viu essas conversas de gente, se eu ganhar na Mega Sena, eu dou uma casa para minha avó, eu dou uma casa para uma tia que me batizou, não sei o que lá, eu dou uma fazenda para o meu pai com não sei quantas cabeças de gado, já acabou o dinheiro, já está endividado, os IPTU comeu tudo. Cabeça, mentalidade. Uma transformação precisa acontecer a partir de uma mudança de mente. A transformação que me levará a experimentar a vontade de Deus passa pela minha capacidade de renovar a minha mente. O problema daquela irmã que arrancaram a calça dela e botaram a saia e tiraram todos os batons dela e cortaram os cabeleireiros dela e tudo, é que ela só mudou o guarda-roupa, ela não mudou o jeito de pensar, não mudou a cabeça. Um cristão precisa pensar como Cristo pensa. E Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Diga, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você não terá, você tem a mente de Cristo. Você possui a mente de Cristo. Paulo não está dizendo que a sua mente é a mente de Cristo. Ele está dizendo que você possui a mente de Cristo. Ele está dizendo que eu e você temos a capacidade de pensar como Cristo pensa. A mesma capacidade que existia de raciocínio, de maneira de enxergar a vida, valores que Jesus tinha, tem em você, tem em mim. Sabe aquela voz que te diz quando você vai fazer algo, diz, não faça. É a mente de Cristo te avisando. Sabe aquele relacionamento errado, tem uma voz dizendo para você, não entre, se afaste. Saia disso. É a mente de Cristo nos instruindo, nos direcionando dia após dia. A nossa transformação de vida acontece quando a nossa mente aqui é renovada. Nós passamos a substituir, os valores mudam, os conceitos mudam, a forma. Antes eu pensava que casamento era uma coisa, agora eu penso como Cristo pensa casamento. Antes eu pensava em dinheiro de um jeito, agora eu penso como a Bíblia pensa sobre dinheiro. Antes eu pensava que meu temperamento era, agora eu penso como a Bíblia diz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu termino falando o que Jó disse no final do seu livro. Jó, você sabe, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Isso não eram palavras do pastor de Jó, do líder de célula de Jó, de um diácono amigo dele da igreja. Isso eram palavras de Deus. Jó era reto, era íntegro. Mas Jó, no final da sua vida, diz, antes eu te conhecia só de ouvir. Antes eu tinha conhecimento. Antes eu tinha informações. Antes alguém me ensinou, me falou sobre Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Agora mudou, eu tive uma experiência. Não é mais um conhecimento teórico, aprendido. É como eu lá atrás, agora eu montei no carro e saí dirigindo. Eu confesso que morreu algumas vezes, eu quase bati outras vezes, eu fiquei nervoso, mas eu aprendi. É como eu lá, até 2 dias antes eu tinha mais ou menos uma ideia como é que era aquele brigadeiro. Mas agora eu posso falar para você que é uma delícia. Depois te passo o endereço que eu não vou ficar fazendo propaganda dos outros também. Eu, como pastor, muitas vezes recebo pessoas, principalmente que estão começando na fé na igreja, e elas chegam para mim e dizem, e aí, pastor, e agora, o que é que eu faço? Elas querem uma cartilha, elas querem que eu mude o guarda-roupa delas. É que eu falo, agora você não fala mais boa noite para as pessoas, você fala,
eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Agora, em vez de você falar boa tarde, você diz, eu cumprimento a amada igreja com plá, plá, plá. As pessoas muitas vezes esperam isso, mas eu digo para elas o que o velho hino dizia. Sabe o que você faz agora? Segura na mão de Deus e vai. Embora. Vai viver, vai aprendendo, vai experimentando, vai andando com Jesus. Você vai pegando o jeito dele. Você vai ficando parecido com ele. Porque se você mudar porque eu falei que você precisa mudar, isso aí logo, logo acaba. Mas se você mudar porque você experimentou isso, andando com ele, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus, em nome de Jesus, nos livre de sermos religiosos. Sabe o que é religião, né? Daquela porta para dentro uma coisa, daquela porta para fora outra coisa. Que nós possamos viver como discípulos do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor.